Boa noite, povo. Boa noite, meus iluminados, meus queridos, meus amados. Como estão todos? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tal do fundo do poço. A gente vai tentar esclarecer, ampliar um pouco os horizontes e trabalhar em cima disso para melhorar, né? Para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar a nossa situação, para melhorar cada coisa que a gente está passando aí, né? Então, como é que a gente trabalha com essa ideia? Vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente trabalha a expressão o fundo do poço, estar no fundo do poço, a gente está falando que nós estamos na pior, que nós chegamos no nível máximo da ruindade. Nós estamos literalmente assim, ó, sem ter para onde piorar. Nós estamos nos colocando numa situação onde pior que tá não fica, né? E o fundo do poço, ele é uma metáfora muito profunda, porque o fundo do poço significa não só você estar num lugar na pior, como também estar sozinho e com poucas opções de ação. E é nessa expressão que a gente tem que ligar. Boa noite, Giza. E é nessa situação que a gente tem que ligar, né? Que se tu tá no fundo do poço, primeiro que nem luz tu tem para enxergar. Você não consegue perceber o que tá ao teu redor, a não ser a luz de cima. Então, você tem que traçar um plano, você tem que mexer e se mexer de alguma forma. Você vai ter que se movimentar. Boa noite, Fá. Você vai ter que se movimentar. Você vai ter que gastar energia. Ou você vai ter que descer. Como que você vai descer? Você vai gritar? Você vai chamar por ajuda? Porque você vai ter que tomar alguma atitude. Caso contrário, você vai morrer. Caso contrário, você vai parar. Você vai deixar, você vai desistir. E quando isso acontece, acaba a vida, né? De um jeito ou de outro. Então, se a pessoa. Boa noite, Juventino. Se todo mundo tá. Se tem alguém se sentindo no fundo do poço, entenda primeiramente que quem não tem nada a perder tem tudo a ganhar. Então, no momento que tu começa a te movimentar e a traçar o teu plano, a traçar a tua meta, porque te imagina literalmente na situação. Te imagina literalmente na situação da expressão. Você caiu num buraco. Você tá lá no fundo do buraco. Você não tem nada e você não tem ninguém na tua volta. Você tem você. Você tem seus braços e você tem suas pernas. Essa expressão ela não é à toa. Ela literalmente ela representa a emoção de estar lá, no fundo do poço. Então você olha para o fundo do poço e se imagina lá dentro. O que você é capaz de fazer para sair de lá? Olá, loira misteriosa. Você vai gritar? Porque é possível. Pedir ajuda é uma opção. Pode ser que alguém te ajude, pode ser que alguém veja. Quando você está no fundo do poço, aqui nessa terra, aqui nesse momento aqui, você consegue pedir ajuda. Você consegue, ei, fulano, beltrano, olha para mim aqui, eu tô precisando falar com alguém, eu tô desesperado, eu não tô bem. Você tem essa opção e isso é possível que você faça. Talvez num local físico, como no fundo do poço, não tivesse. Mas mesmo assim, a metáfora ela vai seguir para a gente continuar entendendo o que a gente precisa fazer. Porque do fundo do poço, é aquela velha frase, a saída é para cima. Mas tu pode ainda decidir continuar cavando para baixo. É uma opção. Desistir também é uma opção. Que as pessoas às vezes negam tanto que acabam tomando por conta.
Acabam desistindo muitas vezes sem querer desistir. Muito obrigado pelas curtidas, Neila. Muito obrigado por quem está curtindo, tá? Para sair do fundo do poço, tu primeiro tem que escolher o caminho para cima. Ou seja, o contrário de tudo que tu fez até agora. O contrário de tudo aquilo, de tudo que tu falou, de tudo que tu pensou, de tudo que tu viveu até agora. Não funcionou. Toda a tua verdade até esse momento te trouxe ao fundo do poço. Para sair do fundo do poço, tem que começar a olhar para outra direção. Porque se tu tá no fundo do poço é porque tu tava olhando para baixo. Conceição, boa noite. Boa noite quem tá curtindo. Boa noite pessoal todo, 28 pessoas aí, tá? Então tava olhando para baixo, agora vai ter que olhar para cima. Antes o pedido de ajuda funcionava, agora não funciona mais. E agora? Vou ter que botar os braços? Como é que eu vou fazer? Vou trancar o pé, vou trancar a mão, vou trancar o quê? Porque eu vou ter que subir. Eu vou ter que me tirar do fundo do poço, caso contrário eu vou morrer. Essa metáfora ela é tão real que quando uma pessoa está no fundo do poço, por exemplo, na depressão, a intervenção familiar é fundamental para ajudar, para movimentar essa energia e para dar essa força para a pessoa, para essa pessoa conseguir ter força de se levantar. Porque isso tem que ser um trabalho em equipe. Porque a pessoa realmente não está no fundo do poço. Mas essa pessoa lá, ela precisa entender de alguma forma que ela precisa lutar por ela. Que vocês aí que estão me ouvindo agora, que são 20 pessoas, que vocês precisam lutar por vocês. Que vocês precisam escolher o caminho de sair do poço. E que bom que você conseguiu sair sem a ajuda de ninguém. Mas se você puder, precisasse e se tivesse ajuda ao lado, não seria menos mérito. Você ser ajudado a sair do poço não torna isso menos vitorioso. Então, se você precisar de ajuda, peça. Mas entenda que são os teus braços que vão segurar nos tijolos, nas paredes e vão te arrastar para cima. É a tua força de vontade que vai te manter vivo e que vai te levar até lá. Exatamente. Uns vão conseguir com maior. Não é nem maior facilidade. Alguns tiveram a graça de serem ajudados por outros. Outros não têm. Outros ali não tiveram essa oportunidade. Mas de qualquer forma, em qualquer sentido, tá? Essa situação muda. Então, se você puder ter ajuda, peça ajuda. Você terá ajuda. E ajuda vai vir uma corda, vai vir uma mão amiga, alguém vai te jogar vai te puxar para cima. De alguma forma, vamos te tirar do poço. Vamos te tirar do poço. Em todos os sentidos. E pessoal, voltando agora para o campo das ideias, tá? Saindo de dentro do poço físico, no campo do mental, você só sai do fundo do poço, por exemplo, de um relacionamento quando você decide sair. Quando você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais sofrer por aquele bosta lá. Quando eu não aguento mais ficar lembrando daquela pessoa. Chega, aquela pessoa já foi, já cansei já disso. Aí tu cansa. E aí tu decide, agora eu vou fazer alguma coisa. Agora eu vou sair do fundo do poço. Por quê? Porque agora eu cansei de ficar no fundo do poço. Até porque a gente vai indo, né? A gente só chega no fundo do poço quando a gente percebe que a gente, eita caramba, agora aqui não tem mais o que fazer, não dá mais, não tem para onde fugir. Muito obrigado para quem está curtindo, compartilhando, pessoal. Vocês podem deixar as opiniões de vocês aí, vamos conversando. Então, primeiro de tudo, você precisa decidir. Tá no campo emocional, tá no fundo do poço, no campo emocional, decida. Decida se amar.
Decida movimentar a energia do amor na tua vida. Como? Sendo mais generosa, tendo mais compaixão, abraçando uma criança, beijando a mão do idoso, sabe? Sendo humano, dando carinho para o pai, dando carinho para a mãe, oferecendo amor. Movimenta essa energia. Ah, mas eu não consigo abraçar. O abraço libera oxitocina no nosso cérebro. Tem noção que o abraço ele é prazeroso tanto quanto o sexo, só que em outro sentido? Enquanto um libera um hormônio ou um determinado hormônio do prazer, a oxitocina liberada no abraço é o outro hormônio. Então você sente aquele alívio, você sente aquela paz. Então, tá com a tua vida estagnada, você precisa tomar uma atitude. Ah, minha vida financeira não anda, não tive uma criação boa com meu pai foi um crápula, meu pai foi... Pois é, mas é a energia do paterna que trabalha com a energia do sustento. E se te faltou isso hoje, talvez essa falta esteja implicando do teu trabalho. Talvez essa situação esteja incomodando no teu trabalho. Por quê? Porque você ainda rejeita a energia do crescimento, a energia de ir à frente, a energia de vencer no campo de batalha, de ir para o campo de batalha. Então você precisa, entende? Mudar essa ação, mudar essa atitude. De que jeito? Gastando energia. Não vai ser fácil. Não é fácil sair do marasmo, sair da preguiça, sair do conforto, não é fácil. E conforto, quando eu digo assim, é quando está confortável. O problema é o conforto com o negativo. Porque tem gente que se conforta com o pior emprego, no pior lugar, no pior dia, no pior momento. E isso não é bom. Se conforta com o pior relacionamento. Isso não é conforto. Você se conforta feliz e satisfeito com aquilo que te faz bem. Quando você está num bom relacionamento, você torna esse relacionamento comum na tua vida. Que mesmo que termine, vai terminar em paz e que o próximo vai ser tão próspero quanto esse foi. Mas isso é quando você trabalha essa energia. Quando você, não confortável num relacionamento ruim, você busca um relacionamento bom. Você decide passar pela necessidade do sofrimento de finalizar um relacionamento que já não é mais produtivo para ter a condição de alcançar um produtivo. Para poder buscar o produtivo. Pessoal, 55 pessoas na live, 2 curtidas de cada um me deixam muito felizes agora, tá bom? Então, você busca essa atitude. Tá, ai, na minha vida amorosa tá um inferno, tá um horror. Aí você se olha no espelho, o que que você vê? Você vê uma pessoa que não gosta de si mesma, que não se cuida, que não se perfuma, que não se maquia, que não cuida, não passa um protetor solar quando sai pro sol, que não se cuida, que quiçá muitas vezes nem escovar os dentes escova. Por quê? Porque as pessoas, quando elas começam a deixar de se cuidar, começam a cair por um processo depressivo, elas começam a deixar os cuidados pessoais de lado. E muitas vezes é o que acontece com mulheres e homens no decorrer dos relacionamentos. A barriga cresce, entendeu? A necessidade do autocuidado parece que diminui e não diminui. Não diminui, sabe por quê? Porque você está deixando de amar a você mesmo. Não tem a ver com teu parceiro. E quando acontece isso com o parceiro, quando você se cuida e o parceiro não se cuida, vai chegar uma hora que vai acabar esse relacionamento.
Por quê? Porque a energia de um já não é compatível com a energia de outro. Um está no pleno poder da sua beleza, do seu cuidado, do seu cheiro, do seu perfume, da sua vaidade. O outro está lá embaixo. Tipo, sem se cuidar minimamente. Oi, Raíssa. Sem se cuidar minimamente. Como é que a energia de quem tá vibrando aqui, ó, de quem tá se sentindo poderosão, vai dar conta de quem tá se sentindo aqui fraquinha? Ou vice-versa? Não vai. Sabe o que vai acontecer? Outra pessoa vai aparecer aqui em cima e vai levar embora. É isso que vai acontecer. Então, assim, ó, não importa se você tá num relacionamento, não importa se você tá na depressão, não importa se você tá na ansiedade, não importa se você tá em qualquer uma dessas questões agora que podem estar te afetando. Não importa. Importa o que tu vai fazer com isso. Importa o que você vai decidir fazer com isso. Se você vai decidir batalhar, se curar, levantar, e para isso você vai ter que agir e agir diferente do que você está agindo agora, ou se você vai deixar isso do jeito que tá. Porque é uma opção. Pode ser que a pessoa que não se arruma, que não se cuida, que não se ama, vai encontrar outra pessoa que não se ama. Mas sabe o que acontece quando dá o rolo assim de duas pessoas que não se respeitam e que não se amam e resolvem ficar juntas pela necessidade? Relacionamento abusivo. Porque fica um cobrando o outro aquilo que o outro não pode dar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Porque aí eu boto a minha insegurança com o meu corpo no ciúme da pessoa que tá ali do outro lado. No ciúme da outra que bota a foto no Instagram. No ciúme do marido que fica olhando a foto da mulher pelada. E vice-versa. Quando duas pessoas que não se amam se juntam, é o que dá um relacionamento abusivo, porque um fica cobrando do outro aquilo que é seu, aquilo que é seu, aquilo que sofre dentro de si. Entende? Refletindo a falta do amor próprio no relacionamento. É assim que acontece. Obrigado, Raíssa. É assim que acontece. É assim que se faz um relacionamento péssimo. Um relacionamento bom, você pode ver. Relacionamento dos famosos, dos ricos. Você vê um menos do que o outro? Você vê um esculhambado e o outro bem arrumado? Eu não vejo nenhum deles. Os casamentos de maior sucesso que tu vê na televisão são de homens e mulheres de alto nível. Não tem um mais alto e outro mais baixo. Então o que você está querendo atrair para a tua vida? Se você for uma pessoa de baixo nível, você vai atrair pessoas de baixo nível. Então você tem que mudar a tua vibração primeiro. E para sair, isso é sair do fundo do poço, é você tomar uma atitude, vou mudar essa situação. E ter uma convicção forte o suficiente para não cair na primeira barreira. Para não puxar uma vergonha, para não puxar uma trava. Entende? Assim é se você tá numa doença, vamos dizer aí, numa depressão. Obrigado pela Rosa Valkyrie. Tá numa doença da depressão, a depressão, eu sei o que é. Muitos da vez aí saibam a vontade de não levantar, a vontade de não fazer nada, a vontade de ficar só dentro de casa, dentro de quatro paredes. Eu sei. Boa noite, bem-vinda, Rosa. Entende? Como é que eu vou fazer para sair de casa? Tem que forçar. Levanta você e dá uma volta na quadra, nem que seja. É preciso um passo. Ah, mas o meu relacionamento de 30 anos terminou. O que eu faço agora da minha vida? Bom, 30 anos atrás você fazia outras coisas antes do relacionamento. Quem sabe seja a hora da gente retomar.
Ou quem sabe seja a hora de partir para um relacionamento diferente do que esses 30 anos foram. Você tá livre? Você tá desimpedida? Você, se quiser, pode viajar pelo mundo inteiro, você é adulta. Olha as oportunidades que a vida te dá. O marido foi embora? Problema dele. Vai viver. Mas precisa movimentar. Precisa querer sair. Posso. Precisa querer sair. A relação financeira, por exemplo, está com dificuldade na vida financeira. Às vezes falta uma orientação. Qual orientação? Quem é você? Quem é você profissionalmente? O que você gosta de fazer para viver? Oi, Amelo. O que você gosta de fazer para viver? O que dentro de ti vibra? Vibra com luz, com força dentro de ti. Eu, por muitos anos, o que vibrou com muita luz dentro de mim foi educação. Eu amava chegar e dar aula. Eu dizia que eu dava show, eu não dava aula. Se pegassem as minhas postagens do Facebook de 2017, 2016, 2014, eu postava assim, bora lá dar mais um show na escola tal. E era show, porque eu brincava, eu era professor de cursinho pré-vestibular, né? Bora curtir, pessoal. Obrigado. Tá? Então, você mudando essa energia, você buscando quem é você profissionalmente. Você é cabeleireira? Você é manicure? Você é dona de casa? Quem é você profissionalmente? O que você gosta de fazer? E aí vamos indicar? Ai, eu sempre amei. Obrigado, Raíssa. Eu sempre amei. Eu sempre amei animais. Eu sempre amei animais. Eu sempre quis fazer veterinária, mas eu nunca tive condições. Meu amor, prepara um currículo lindo contando essa história e larga nos pet shops da tua cidade e vai lavar cachorro, então. Começa de um jeito, mas vai para um lugar onde tu vai te empolgar e te manifestar para conquistar aquilo que tu sonha. Agora, se tu ama animais e vai vender roupa na loja, tu não vai nunca entrar em conexão contigo mesmo. Entende? Então tem que ver o que você queria ser antes de ser advogada e ver o que você pode abrir na tua cabeça, o que você pode abrir no teu corpo para entender aquilo que é você, aquilo que você gostaria de ser. Por quê? Porque aí ainda vem assim, ó, quando se diz que a questão financeira está relacionada aos pais, ela está relacionada por vários pontos, tá? Principalmente ao pai, né? Ao pai. Então, assim, ó, com relação aos pais, porque existe primeiro uma questão energética, tá? E existe também a questão de traumas. Eu sempre conto a história de uma moça que eu atendi um tempo atrás, de uma mulher que eu atendi, que ela queria ser cantora quando criança e que ela pegou um tronco para começar a cantar e o pai falou que aquilo era uma besteira. Com 64 anos ela fez a terapia comigo, ela destravou isso na vida dela e no outro dia ela estava fazendo karaokê numa festa de karaokê. Entende? Então, assim, a vida inteira dela foi frustrada financeiramente. Por quê? Porque ela não teria sido frustrada financeiramente se ela tivesse seguido a carreira que estava no coração dela, que era cantar. Ela, inclusive, poderia fazer as duas coisas. Ela poderia trabalhar em qualquer outro lugar e cantar nos finais de semana. Entende? Existem opções.
Eu, com nem 4 meses, estava deixando de viver por mim. Eu não entendi aqui, peraí. Então, por quê? Porque vocês deixaram de ser vocês mesmas. E olha como isso é forte, tá? Para quem tá assistindo no YouTube, que perguntaram aqui no TikTok o seguinte, né? Que a pessoa viveu tanto relacionamento que deixou de ser ela mesma. Isso acontece por quê? Tá? Porque é o que eu disse. Às vezes você tem que olhar para você mesmo e você tem que estar bem consigo mesma para entrar num relacionamento que vai ser produtivo. Quando vocês entram em um relacionamento por uma questão social ou por uma necessidade, vocês vão sugar um ao outro. E ambos vão ter que ceder e ceder e ceder e ceder e ceder. Então ambos ficarão frustrados, ambos terão essa sensação de que não são as mesmas pessoas. E de fato não são. Se transformaram. O problema principal é quando isso vira um peso muito maior do que se gostaria de carregar. E um dos lados vai acabar soltando. Sabe? Vai acabar soltando. E quando soltar, a separação vai acontecer. E quem segurou as pontas até o final e não desistiu, vai culpar o outro sempre. Então é um relacionamento de certa forma doentio. O que acontece? Para você ter um relacionamento feliz com alguém, você tem que se conhecer. E você tem que saber os teus limites e saber que a pessoa com quem você tá não passará disso. Por isso que eu digo, é bem interessante de conhecer. E eu sou muito adepto dos relacionamentos com amizades, né? Eu digo assim, que todo relacionamento bom começa com uma boa amizade. Por quê? Porque as pessoas precisam gostar de andar juntas. Elas precisam gostar de curtir as mesmas coisas. Elas precisam de gostar de estar juntas. Elas precisam gostar de passear juntas, de brincar com os filhos juntas. Elas precisam ter valores parecidos. Elas precisam ter amizades do mesmo nível. Para que haja comunhão. Comunhão. Não é para ser separação. É comunhão. É união. É na cama, é no trabalho, é no apoio, é na amizade. É no que for. Entende? É no que for. Você nota, não tem. É como. Eu já vi aquele pastor Cláudio Duarte, não sei se você já. Aquele que falava das caixinhas, né? Que é muito inteligente aquele pastor. Ele fala bem, bem assim. O macumbeiro namora com o macumbeiro. O evangélico com o evangélico. O espírita com o espírita. Por quê? Porque aí vai haver comunhão. Vocês vão comungar das mesmas coisas. Não importa se na igreja evangélica, não importa se no terreiro, vocês vão participar juntos daquela ação. Né? Ele ainda fala assim: o macumbeiro leva um leva a galinha, o outro a faca. O espírita, um leva o copo d'água, o outro a vela. O evangélico, um leva a Bíblia, o outro leva não sei o que, leva a outra Bíblia. Eles não usam nada. É assim. E só quando a gente entende que é outra questão sobre sair do fundo do poço, né? Só quando a gente entende que depende da gente, a gente começa a movimentar. Depende da gente. Você não depende de que pessoas cheguem em você para que você conheça pessoas. Você tem a tua ação, a tua atitude de abrir a tua boca, chegar e dizer assim: oi, tudo bem? Meu nome é Fulana. Eu tô aqui. Não, eu tava te olhando. Você tem atitude. Ah, mas você não consegue por conta de travas. Aí a gente entra em consulta. A gente olha o tarô, a gente avalia a situação. Até porque agora a promoção de R$ 25 aí tá rolando bastante. O pessoal tá gostando, tá conhecendo o trabalho, tá entendendo o que é o reiki, tá entendendo o que é a terapia holística, o que é a terapia complementar, como é que a gente quebra essas demandas, como é que a gente quebra esses sentimentos.
É porque sim, nós temos que projetar alguma coisa. Quando nós nascemos, também quem assistiu no YouTube aqui, quem está assistindo no YouTube, ela falou assim que é difícil superar as questões de relações passadas, né? Porque nós projetamos e projetamos as relações que nós vivemos. E é assim. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós, quando nascemos, nós somos uma folha em branco. E cada coisa que acontece ao nosso redor acaba sendo uma informação que é agregada nessa folha em branco, tá? Então, se enquanto bebê tu viu uma briga de pai e mãe, se enquanto criança teu pai te xingou, se quando mais ali até uns 6 anos, 7 anos você sofreu um acidente, você perdeu alguém próximo ou alguma coisa nesse sentido aconteceu, você projeta tudo isso até hoje, por quê? Porque foi o teu modelo inicial. Foi a tua primeira foi o teu primeiro entendimento da realidade. Então, quando você começa a crescer e o teu raciocínio lógico começa a funcionar, tu começa a entender que tudo isso pode ser trocado de lugar. Que se você não gostava de suco de maçã, você pode tomar o suco de maçã para se curar de um problema de estômago, por exemplo. Vale a pena. Então você, peraí, opa, eu tenho um benefício se eu tomar o suco de maçã mesmo eu não gostando. Então eu vou tomar esse suco de maçã porque ele vai fazer bem pra mim. E aí tu tenha, opa, peraí, mais uma sacada. Sim, por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos negando aquilo que há de bom. Nós estamos nos negando aquilo que é para o nosso bem, seja numa separação, seja numa união. Entende? Então a gente precisa abrir os olhos, tirar a venda dos nossos olhos e enxergar que existe uma movimentação diferente e que eu posso tomar essa atitude diferente. Eu posso flexibilizar. Eu não preciso ficar sempre, eu sou assim, me aguente quem quiser. Não precisa. Não, você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim. Você pode ser diferente. Você pode aprender a calar quando for a hora de calar. Você pode aprender a falar quando for a hora de falar. Você pode aprender a escutar quando for a hora de escutar. Que nem a Lakshmi aqui que tá. Ela gosta de aparecer. Não. Ela botou fora a coleira dela. A coleira dela tá aqui, ó. Mas ela conseguiu soltar. Entenderam? Bichanos são lindos, bichanos são maravilhosos, porque eles já são seres de luz, né? Eles têm uma conexão com o astral muito forte, porque no sangue dele existem minerais similares aos cristais, então eles são reikianos naturais. Por isso que é bem comum de você sentir assim, você tá com dor de estômago e tem gato em casa, chega um gato e deita em cima. Eles sabem, eles sentem, eles fazem essa transmutação. É por isso que todo bruxo, todo mago sempre tem que ter um gato por perto, né? Então, continuando ali, pessoal, a flexibilidade é uma das melhores respostas. Por quê? Porque se você fizer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, ou se você fizer as coisas sempre do mesmo jeito, nunca vai mudar. Se tu alimentar o teu corpo sempre com a mesma comida, tu sempre vai ter as mesmas sensações durante o dia. Se tu comer exatamente a mesma coisa durante todo o dia, o teu estômago vai reagir igual durante todo o dia.
E é assim para todas as tuas atitudes. Se você for grosseiro com as pessoas serão grosseiras com você. Se você for arrogante com as pessoas serão arrogantes com você. Entende? Então aí você percebe, peraí, só um pouquinho. Mas você tem que lembrar sempre que eu digo assim, ó. Saiba os seus limites. Eu não flexibilizo valores, por exemplo. Valores no sentido de eu não aceito mentira. Pessoa para estar ao meu lado não precisa mentir. Me fala, não quer sair comigo, me diz, não vou, não tô bem, não quero. Ou não quero. Não, não quero ir lá. Alex, sinto muito, não quero. Obrigado. Eu prefiro que me diga isso. Como é que tá meu cabelo? Meu cabelo tá um horror, porque faz um mês que eu não corto. Aí, mas aí vem o outro, não, tá bonito. Não tá bonito. Tá um horror. Me diz que tá um horror, que eu sei que tá um horror. Tá um capacete, aí parece um pinico. Entende? Então, assim, coisas e coisas. Limites. Eu não aceito mentira, não aceito traição. Não aceito humilhação. No momento que alguém faz isso comigo, eu digo pra vocês assim, eu tenho uma frase minha. No meu limite é assim, ninguém vai me mostrar a porta da rua sem que eu saia por ela de cabeça erguida. Se eu tô num relacionamento e a pessoa diz assim pra mim, quer? A porta da rua tá ali. Aproveita e sai por ela. Eu viro as costas e vou por embora. É o meu jeito. É o meu limite. Eu não aceito isso. Porque se pra ela não tem valor nenhum ao ponto dela me mandar embora, então eu tô virando as costas e tô indo embora. Porque eu sei do meu valor. Entende? Porque eu sei o que eu trago para um relacionamento. Eu sei o que eu faço num relacionamento. Deve ser. Entende? Então, é isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso clarificar na minha cabeça. Que eu posso estar errado, mas eu baixei minha cabeça, eu sei pedir perdão, eu sei reconhecer um erro, eu sei baixar minha cabeça, eu sei entender outra pessoa, eu sei tentar escutar a outra pessoa, eu escuto a outra pessoa. Compreende? Porque é só a atitude que vai fazer eu mudar meu caminho, eu mudar meu rumo, eu sair do fundo do poço. Para eu sair do fundo do poço, o que eu preciso fazer? Me movimentar, escolher o caminho e começar a subir, e começar a escolher para que lado eu vou seguir, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, porque não tem um jeito certo. Não tem um jeito certo de encontrar a felicidade, pessoal. É você que tem que encontrar o seu caminho para a felicidade. É tu que vai encontrar o teu caminho para a tua felicidade. Não posso dizer que a felicidade é casar e ter filhos. A felicidade, para mim, ela tem uma visão hoje. Eu tenho uma visão de felicidade hoje para mim. Que eu estou buscando fazendo uma live aqui com vocês. Sou terapeuta, trabalho com pessoas, auxiliando a cura de alma, a cura de traumas, auxiliando, entendendo a alma das pessoas, auxiliando elas a se compreenderem, auxiliando elas a evoluírem. É para isso que eu tô aqui. Esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu propósito com as lives. Por quê? Porque eu estudei a minha vida inteira isso. Eu estudei a minha vida inteira, eu aprendi a interpretar palavras e pessoas. Quem já fez consulta comigo sabe, a consulta comigo está com valor simbólico já exatamente para todo mundo poder fazer. Para todo mundo vir, é R$ 25, é chamada de vídeo, a gente conversa, eu jogo tarô, a gente bota o assunto em dia, vocês me trazem a situação que incomoda vocês. Eu digo para vocês, a situação tá aqui, a gente precisa mudar isso aqui. Você tá disposta? Você tá disposto? Porque vai doer. Vai doer.
Às vezes você indicar para você mesmo que sim, você tá na preguiça e você precisa levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa por ti, não vai ser bonito de você ouvir, tá? Vocês me encontram no link da bio para conversar comigo. Entende? Vocês compreenderam onde eu tô chegando? Você vai abrindo a sua cabeça. Você vai olhando por outros olhos. Você vai modificando. Eu nasci evangélico, hoje eu sou um bandista. E com todo amor e carinho, respeito todo mundo. Minha mãe é evangélica ainda. E me respeita e me ama tanto quanto amava sempre. Não mudou o amor dela por mim por causa da religião. Mas eu tive que passar por um processo de transformação, de aceitação, de cura, de olhar para a Umbanda e descobrir na Umbanda algo muito além do que aquilo que eu ouvi a vida inteira dentro de uma igreja. Aquela demonização que faziam lá dentro, porque faziam e eu vi. Sabe? Por quê? Porque eu me flexibilizei, eu disse, opa, não é assim, eu vou conhecer. Quando eu estava no reiki, quando eu comecei com o reiki, que a minha mediunidade começou a aflorar, quando eu comecei a trabalhar a minha mediunidade no reiki, eu tinha um certo preconceito com a Umbanda, por quê? Porque a gente olhava a Umbanda como uma religião espírita que trabalhava com espíritos baixos, que é o que eles ensinavam pra gente. Aí logo nas primeiras não, nos momentos mais difíceis da minha vida eu fiz uma meditação com o Arcanjo Miguel, e o Arcanjo Miguel disse pra mim, eu vou mandar alguém pra tua casa, pra te ajudar nessa terra aí. Não adianta tu ficar me buscando aqui, porque tu tem que vencer é aí, é no teu plano. Não foi com essas palavras, não foi desse jeito. Mas eu canalizei aquela mensagem do Arcanjo Miguel no momento de meditação. No outro dia apareceu o seu Zé Pilintra na porta da minha casa. Eu medito todo dia, na hora da meditação quem apareceu foi ele. Veio sambando e sapateando. Me levou para dentro da Umbanda. E aí? Era o caminho. Às vezes tu tá sofrendo por uma questão de relacionamento e tu não tá olhando que quem sabe você nem goste dessas pessoas com quem você tem ficado. De repente você nem queira se relacionar, foi só uma ideia que jogaram na tua cabeça que tu precisava te relacionar com alguém. Porque para a sociedade, principalmente para a questão governamental, é muito melhor que existam as famílias, porque a sociedade fica sob controle. Então quer dizer, se estruturou uma sociedade em cima de um núcleo familiar obrigatoriamente. E quem não faz parte disso ficava marginalizado. Hoje em dia não. Hoje em dia se entende que você em casa, sozinha com seu gato, você é uma família. E você tem tanto direito, tanto respeito quanto qualquer outro. Já sobre essa questão de você ser um médium de cura ou não, tá? Isso só vai funcionar, isso só vai ter um peso na tua vida se você trabalhar a tua mediunidade. Se você não trabalhar a tua mediunidade, isso pode talvez virar um peso. Então, o que eu te diria? Busca os teus guias e pede orientação para eles e pede para eles te levarem a um lugar, se for para você trabalhar essa mediunidade, tá bom? Pessoal, curte aí, ajuda aí, Raíssa tá curtindo, obrigado. Ai, ai, faltou voz. É, então, e tem.
Tem muita gente com esse pensamento ainda. Mas eu vou te dizer mais. Sabe qual é o problema desse pensamento familiar que englobou a sociedade dessa forma? Tá? O problema é que tem muita gente hoje, principalmente da minha geração, 35, de 30 a 40 anos, que foi criado no meio termo, que foi criado, eu sou de Florianópolis, Raíssa, moro em Florianópolis, sou gaúcho de nascença, mas moro em Florianópolis, São José na realidade. Voltando ali no... O que aconteceu com a nossa sociedade? Com a nossa geração? A nossa geração é a campeã em depressão. Sabe por quê? Porque nós crescemos com relacionamentos dentro de casa. A grande maioria de nós não é fruto de pais separados. E não que isso seja um problema, tá? A maioria de nós não é. E nós somos. Por quê? Porque na nossa geração se transformou a necessidade do núcleo, desse núcleo familiar, a não existência desse núcleo. Então, dentro de nós temos uma concepção e um modelo familiar. E viver sobre uma situação não familiar nos mata. Porque é contra a nossa essência. Então a gente vive buscando um relacionamento perfeito que seja como aquele que a gente tem por modelo, mas a gente se conforma em não ter. Por quê? Porque a gente não está sendo capaz de tolerar os outros. Porque os relacionamentos passados, os casamentos da década de 80, ou construídos até a década de 80, tá? Eles tinham muita tolerância uns com os outros. Tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Por quê? Porque se separar era feio. E agora não. Isso mudou a nossa mente, principalmente dessa geração de 30 a 40. Que está hoje entre 30 e 40. Porque são a maioria uns solteirões, frustrados porque não conseguiram aquilo que foram programados para ter: família. Ou estão separados das suas famílias. E muitas vezes esse é o fundo do poço. E esse fundo do poço, para sair dele só por um movimento. Só por uma atitude de novo. Que é o quê? Você não morreu porque o teu relacionamento acabou. Você não morreu porque você não teve uma primeira família. Você não precisa de uma família. Se você não quiser construir uma família, você não é obrigado a ter filhos. Você pode pegar sua moto e viajar pelo país inteiro se você quiser, lavando prato de lugar em lugar. O problema é que não nos libertaram a ponto de nos dizer isso. Eles simplesmente nos tiraram a obrigatoriedade de ter família e não nos disseram o que fazer. Exatamente, Raíssa. Você é um exemplo. Aí hoje, embora a gente não seja obrigado a ter, nós sentimos uma dor e um vazio por não termos. Mas nós não temos por quê? Porque na nossa matriz energética é necessário. Porque foi assim que nós fomos criados. Então nos tiraram a obrigatoriedade. Exatamente. Por quê? Porque parece que você é obrigada, Amanda, a ter uma família, a construir uma vida. Sim, a minha mãe também. Minha mãe é casada desde os 18, né? Então, parece que nós somos obrigados e nós não somos mais. É porque nos deram a liberdade, não nos disseram o que fazer com ela e a nossa matriz, a nossa percepção da realidade está toda focada em família, porque foi a nossa primeira circunstância. Foi as nossas primeiras matrizes. Entende?
Foram as nossas primeiras matrizes. Então hoje a gente precisa entender que sim, nós podemos viver rebeldes sem causa. Podemos viver rebeldes sem causa. E é o que muitas pessoas estão fazendo. Tanto homens quanto mulheres estão se libertando. Estão se libertando. Estão resolvendo viver. Tem pessoas que voltam e casam, se encontram e casam. Sabe? Mas a nossa geração ela é a campeã em depressão. Por quê? Por conta disso. Porque a nossa realidade não é a mesma da nossa matriz energética. Nossa matriz energética implora para uma vida igual a dos nossos pais. Mas não tem mais, não é mais, o mundo não é mais igual. Antigamente o homem sozinho conseguia sustentar a família, às vezes até duas famílias. Que era a parte negativa dessa história, né? Hoje em dia, uma pessoa sozinha não se sustenta. Compreende? Tudo mudou e a nossa mente não estava preparada para essa mudança. É o que está acontecendo agora, por exemplo, assim, ó, quando uma pessoa é humilhada na internet. Em que momento da história da humanidade foi possível que todo mundo se virasse contra um anônimo? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que é possível que 1 milhão de pessoas olhem para uma só pessoa? Pessoal que está curtindo, muito obrigado. Tem bastante gente. Eu sei que vocês estão interessados, mas sempre é bom que vocês deem uma curtida para auxiliar aí, né? Que bom, Amanda, que você se libertou disso, porque você pode ter uma vida muito satisfatória de outra forma. Você também, Raíssa, sabe? Que não precisa ser vocês não precisam serem mães. Vocês podem ser mãe de pet, sim. Vocês podem ser infelizes assim, sim. Vocês podem casar com outras pessoas. Vocês podem namorar vários e vários homens ou mulheres tranquilamente e seguir a vida até o final dela, em paz. Tendo vários parceiros, tendo várias parceiras, vivendo de uma forma que você se sinta bem. O que a gente não pode é ficar se envenenando o tempo inteiro com sentimentos. Ficando no fundo do poço porque a gente quer. Alimentando o sentimento negativo que nos mantém lá dentro. A gente pode se libertar. A gente pode sair do fundo do poço. A gente pode movimentar uma energia diferente. A gente só precisa enxergar as possibilidades. É como eu digo, tem gente com grana sofrendo de depressão dentro de casa. Na minha cabeça isso é absurdo. Na minha cabeça isso é absurdo. Por quê? Porque assim, ó, existe tanto lugar lindo para ser visitado, para passear, para conhecer, para viajar, para sair. Ai, mas eu vou viajar sozinho. Ai, mas eu vou viajar sozinha. Você viaja sozinho no primeiro bar que você chega com dinheiro no bolso, pede um drink, senta. Quanto tempo você acha que demora até que você comece a conversar com alguém que você. Mas acontece que a prisão é mental. A prisão é mental. A pessoa não percebe que ela tem condições de fazer isso e que isso pode ser bom para ela. É por isso que eu digo, precisa de uma energia, precisa de um empurrão, precisa de um tapa, precisa de uma corda, precisa de um movimenta, precisa de um vamos. E aí a pessoa precisa entender que se ela levantar e ela quer viver, ela pode sair desse tédio existencial.
E às vezes, é como eu digo, tem grana e não faz. A nossa própria mente nos aprisiona. Isso é o fundo do poço. A prisão da mente é o fundo do poço. Por quê? Porque se a gente olhar para as possibilidades com razão, sem olhar para o sentimento, tu tá assim, ó. Eu vou dizer para vocês assim, o meu divórcio me possibilitou a melhor fase da minha vida. Até agora. Agora eu tô começando a melhor fase da minha vida. Mas anteriormente, a melhor fase que eu tive antes dessa nova fase que eu tô vivendo, foi assim, ó, e foi causada pelo meu divórcio. Eu vivi coisas após o meu divórcio que eu jamais imaginei viver. Namoro, festa, viagem, farra e farra que eu nunca imaginei viver. Que eu nunca pensei em viver. Ai, mas foi tudo isso em troca do teu. Não foi em troca. Aconteceu. Eu tinha um sonho de ter uma família com aquela pessoa, eu tinha um sonho de ter uma questão legal com aquela pessoa, mas acabou, não teve, infelizmente não era o que eu imaginei. Tá tudo bem. Acontece. Mas foi graças a um fechamento de portas que aconteceu na minha vida que eu me descobri uma nova pessoa. Sabe? Não, eu também não sou mais. Mas o que eu digo foi que naquele momento ali eu vivi muita coisa que se eu contar em história, vira livro. Romances, festa, nossa, foi demais assim. Demais, 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 demais. Só que a nossa mente foi programada para quê? Para ter família. Para procurar um príncipe encantado, uma princesa. Quem tá curtindo, obrigado, Raíssa, de novo pelas curtidas, o Cláudio Dochossi aí que entrou, tá? Então você vê essa necessidade de mudança. Precisa ativar a energia, precisa movimentar para escolher um novo caminho, para seguir um novo caminho. Não sou muito de farra, mas quero viver e aproveitar. Eu passo o dia bem, mas tem dias que acordo com tristeza. Não, a gente nem sempre vai acordar sempre bem, né? A gente nem sempre vai viver bem. A gente precisa, às vezes, né, entender que nós também temos o nosso dia para baixo. Vai ter aquele dia aqui que eu, por exemplo, não vou atender alguém. E, tipo assim, tem pessoas que às vezes me procuram domingo. E eu, dependendo do domingo, tudo bem. Mas tem domingo que eu começo o dia abrindo uma latinha de cerveja e nem tô. Nesse dia eu não vou atender. Sabe? A gente tem os nossos dias, a gente tem nossas idas e vindas, a gente tem a nossa vai para lá e vem para cá. Por isso que aquela hora eu falei, a gente tem que flexibilizar, aceitar novas opiniões e aceitar novas ideias. Aceitar novos conceitos, entender que a tua atitude não pode não ser a melhor. Que de repente, se tu trocar uma palavrinha, se tu trocar um jeitinho, se tu chegar, sabe aquela coisa da criança? Ô pai, eu preciso de 10 reais para eu comprar um álbum de figurinhas. Álbum de figurinha fulano. Por quê? Por que eu devo te dar? Ah, pai, eu tenho feito meu trabalho, eu tenho estudado, eu tenho feito, tá. Convence? Ou ele vai dizer, ô pai, me dá um álbum de figurinha lá. Pra que eu vou te dar? Sai fora. Da maneira como ele falar, ele pode receber, ele pode mudar a resposta. Mulheres, digam pra mim vocês se eu tô errado. A maneira como um homem fala com vocês vai mudar a maneira como você vai responder pra ele? Um homem que tá te abordando porque te achou bonita, porque te achou interessante. O que faz você dar conversa pra ele? Então, é uma questão que é natural, mas que a gente só não enxerga com os olhos.
E a gente não percebe por quê? Porque a gente está tão dentro do nosso sentimento e vivendo controlado pelas nossas emoções e pelo que os outros nos causam, porque as nossas emoções são fortemente influenciadas pelo que os outros nos causam, e a gente não percebe que é a gente que comanda tudo. Que a gente que pode mudar o nosso destino, o nosso caminho. Que se você tá na merda e se você gritar por ajuda, alguém pode botar a mão e te ajudar a subir. Beleza? Pessoal, então, assim, ó, nas consultas comigo, eu abro o tarô, a gente conversa, a gente entra, vê qual a situação que você está passando, a gente esclarece o que está passando. Se for necessário o tratamento, eu explico para vocês como é que passa o tratamento. As consultas estão todas com preço padrão a R$ 25. Não importa o procedimento que você for fazer, tá? Sempre R$ 25. Quem quiser dar mais é sempre bem-vindo, tá? Mas quem quiser procurar para entender o porquê que tá vivendo, do jeito que tá vivendo, o que que tá acontecendo, por que não tá conseguindo sair do fundo do poço, procura que a gente tá aqui para ajudar, tá bom? E eu vou passar o benzimento de vocês agora, tá bom? E eu volto amanhã às 20 horas e pela parte do meio-dia. Geralmente eu começo pelas 11h30 da manhã, tá? Entre 11h30 e meio-dia e meia, por ali, 1 hora, é a hora que eu tô atendendo. Ah, não, amanhã tem atendimento às 11, então amanhã começa ao meio-dia a live aqui, tá? E 20 horas da noite, 20, 30 na parte da noite, tá bom? Então, que todos vocês sejam guardados, protegidos, guiados e direcionados pelos anjos, arcanjos, querubins e elohins, por todos os santos, orixás, mestres ascensionados e toda a sua luz. Que assim seja, assim se faça, em todos os caminhos iluminados pelos anjos de guarda e pelas tuas vozes. Que assim seja, e assim se faça, e assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê, 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 axé, axé, axé para todos aqueles que estão aqui. Que assim seja, assim se faça, e assim é. Gratidão pelas palavras, Amanda, gratidão, o Jadi Santi também, que participou bastante. Raíssa, bem-vinda, Raíssa. Que você possa estar sempre com a gente. A Giza também participou. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? E eu vou salvar essa live lá no YouTube. Tá? Acredito que amanhã ela já vai estar on. Qualquer coisa que vocês precisarem. Neila também, Roseli, obrigado pela participação de vocês. Renato, boa noite. No link da bio vocês entram em contato comigo ou me manda pelo direct aqui. Pessoal, adicione o Instagram lá também, tá? Que tá ali no link da bio também. Agradeço demais vocês. Eu vou estar sempre por aqui. Assistam os vídeos, comentem, compartilhem, que assim vocês me ajudam muito mais às vezes do que me trazendo qualquer bonificação financeira, tá bom? Então é sempre legal que vocês compartilhando, vocês estão auxiliando esse trabalho que está sendo feito aqui por mim e por toda a minha equipe,